o fato de ele indicar dois homens aumenta ainda mais a pressão para que ele indique mulheres. Né? Aliás, houve muita reclamação em relação a isso. Como a gente está vendo aí na tela, são dois homens brancos. É o André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques, os dois indicados ao Tribunal Superior Eleitoral. Ficaram fora as duas candidatas mulheres que integravam a lista apresentada pelo STF ao Planalto. A indicação foi anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive até agradeceu Lula pela indicação. Floriano é um nome muito próximo a ele. Mas veio a crítica por outro lado. As pessoas esperavam que pelo menos uma mulher fosse indicada por Lula. Como é que você vê essa falta de diversidade nas indicações de Lula, o ministro? Bom, primeiro, se eu fosse juiz, eu arguiria a minha suspeição para falar dessa matéria, porque eu sou amigo dos dois sindicatos. Eu os considero, são pessoas da minha relação pessoal. O professor André é uma pessoa, um jurista da mesma atuação minha acadêmica. O Floriano é meu amigo de muitos anos, da mesma, embora da Universidade de São Paulo, não da Católica que nem eu, mas uma pessoa com que eu convivo, inclusive, temos relações profissionais em algumas causas. Eu sou suspeitíssimo para falar, porque são duas pessoas que eu considero pessoalmente e as tenho em altíssima conta. Mas eu acho que o governo Lula terá, ao longo das suas nomeações, uma obrigação, sim, que é mulheres em cargos judiciário e negros. Eu acho que ele terá que fazer isto sim. Talvez, às vezes, talvez não seja possível pelas circunstâncias, pelos nomes que estão colocados e a avaliação do que possa fazer cada um. Mas esse tem que ser um comprometimento, sim, do governo Lula. O governo está começando, são duas vagas do TSE, nós teremos agora uma vaga do Supremo Tribunal Federal e, em breve, uma outra. Inclusive, uma que será deixada por uma mulher, que é a ministra Rosa Weber. Eu acredito que o governo Lula terá, sim, ao longo deste período, a missão de colocar, de entronizar mulheres no exercício da função jurisdicional e também de negros. É um compromisso que eu acho que o governo Lula, aí sim, se não honrar, não estará agindo bem, dentro daquilo que é possível para ele, né? Acho também que isso não significa que eu vou colocar qualquer pessoa, homem, branco, preto, mulher, sem uma avaliação do seu papel e da carga valorativa com que ela interpreta as leis para que possa exercer a judicatura. Eu acho que isso passa, por exemplo, eu não nomearia numa lista Michele Bolsonaro para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Se ela estivesse cotada, não a colocaria apenas por ser mulher, como também não colocaria um homem apenas por ser homem, como não colocaria um negro apenas por ser negro. Existem outras questões que devem ser ponderadas e avaliadas, mas que o governo Lula tem o dever histórico de nomear para cargos do STJ, do STF e também, efetivamente, dos próprios tribunais eleitorais, ou do TSE, efetivamente colocar pretos e colocar mulheres, eu acho que é um encargo histórico e tenho certeza que o presidente Lula se desincumbirá bem disso. Mas quando o senhor fala que é um dever e ele não ter feito isso agora, não é um problema? Tem tempo ainda, que você falou até. O governo está começando, quer dizer, ainda dá tempo para isso. Algumas pessoas entenderam essas indicações como um erro, quer dizer, estão decepcionadas. Calma, é isso o recado um pouco? Ele ainda vai cumprir essa promessa? Que não foi uma promessa, na verdade, né? Foi uma expectativa que criaram. Eu não posso ser que ele vai cumprir uma promessa, né? Eu não tenho condições nem É, políticas de afirmar isso. Eu tenho uma esperança de que ele uma cumpra. esperança. E aí as coisas passam por situações de momento, né? Em determinados momentos. As nomeações, eu participei 6 anos de nomeações do STJ, do STF, TSE. É uma situação bastante complexa, porque passa por uma análise subjetiva do candidato, passa por condições objetivas da decisão. Então, não é uma situação assim. As pessoas têm a ilusão de que basta ter a caneta que tudo se escreve. Não é bem assim. Existem uma série de fatores que se fazem presentes em cada ato governamental, em especial quando você vai nomear ministros para os tribunais superiores. Agora, eu tenho a expectativa, que considero legítima, de que, mesmo não tendo atendido agora, por razões que evidentemente o governo tem, ele atenderá isto no Supremo Tribunal Federal, atenderá isto no STJ e no TSE. Ou seja, eu acredito que o governo Lula, que aliás foi quem nomeou o primeiro negro no passado para o Supremo Tribunal Federal, que foi Joaquim Barbosa, que nomeou outros negros e muitas mulheres também para cargos efetivos
do judiciário e vitalícios, o que nós temos é que isso será honrado. É a impressão que eu tenho, é a expectativa que eu, sinceramente, como cidadão e eleitor desse governo, tenho.